Ao se mudarem para a nova casa, eles perceberam algo estranho. Medindo com uma régua no canto da parede, eles notaram que uma das paredes tinha uma inclinação de mais de 30 graus em diferentes posições. O mais surpreendente foi quando derramaram água quente no chão plano, e ela se dividiu em duas partes instantaneamente. O homem ficou perplexo e pensou se a casa recém-comprada era amaldiçoada. Ele pegou uma fita métrica medindo a largura interna da casa, depois comparou com as medidas externas no mesmo local, mas o resultado foi chocante, foi que as medidas não batiam. Isso claramente desafiava as leis da física. Enquanto isso, a filha sentiu um calafrio e correu para dentro de casa para pegar um casaco. No entanto, algo estranho aconteceu novamente. Olhando pela janela, não conseguiu vê-la entrando na casa. A princípio, pensou que ela estava brincando, mas ao abrir a porta, encontrou apenas o casaco dela caído no chão. Sem perceber a gravidade da situação, procurou por toda a casa, mas não conseguiu encontrar a filha. Era inacreditável. Uma pessoa havia desaparecido misteriosamente dentro da casa. Para entender essa história, é preciso voltar ao início. Nick era um roteirista de cinema de certo renome, enquanto sua esposa, 18 anos mais jovem, era atriz. Preocupado com sua aparência e o fato de sua esposa contracenar com jovens atores, Nick comprou uma mansão isolada nas montanhas para viver longe de tudo. A família se mudou para lá e, inicialmente, ficaram encantados com a casa. À noite, a mansão parecia mais assustadora. A filha, sentada na cama, brincava com sombras de mão, mas de repente, uma sombra inexplicável apareceu na parede, fazendo ela se assustar. Nesse momento, o pai entrou e a menina contou o que viu, mas Nick, despreocupado, pensou que ela estava inventando para ficar acordada. Depois que ele saiu, a sombra misteriosa apareceu novamente, enquanto Nick descia para apagar as luzes e ir para o quarto. O relógio marcava 10 horas quando Nick começou a apagar as luzes no escritório, mas ao se virar viu um espelho com a porta aberta, com uma luz acesa dentro. Intrigado, voltou para o quarto, mas sua esposa já estava dormindo. Ele se deitou, mas ao olhar o relógio novamente, já eram 3 da manhã, embora ele tivesse ficado apenas alguns minutos no andar de baixo. No dia seguinte, a esposa e a filha foram passear na floresta, e a menina perguntou por que os vizinhos odiavam tanto o pai. A mãe explicou que Nick havia sido casado antes, mas sua ex-esposa faleceu afogada na banheira. Embora a perícia tenha concluído que foi um acidente, os vizinhos acreditavam que Nick foi responsável por isso. Esse incidente afetou profundamente Nick, que teve dificuldades em continuar escrevendo roteiros. Ao se mudar para a mansão, ele não fez uma inspeção detalhada. Uma noite, enquanto tentava escrever no escritório, algumas frases apareceram magicamente no papel, com uma caligrafia idêntica à sua. As palavras diziam para ele sair imediatamente da casa. Ele não conseguia se lembrar de ter escrito aquilo e começou a ouvir passos e portas se fechando sozinhas. De repente, uma porta de aço apareceu no meio da sala. Assustado, Nick abriu a porta e encontrou uma escada que levava a um corredor subterrâneo. Lá, ele viu rastros de sua família e encontrou o brinquedo favorito de sua filha. No final do corredor, encontrou a menina caída no chão, afogada. Desesperado, tentou acordá-la, mas percebeu que não era um sonho. Em um ato de desespero, tentou acordar a si mesmo, mas percebeu que tudo era real. Ele correu para contar à esposa, mas ao verificar o local onde a porta apareceu, não encontrou nada. Após discussões, decidiram deixar a casa imediatamente. Enquanto Nick arrumava as malas,